Um grande escritor pode se permitir expressar de modo brincalhão, pelo menos, verdades psicológicas severamente contidas. É assim que Heinrich Heine confessa: tenha a mais pacífica disposição. Meus desejos são uma modesta cabana com teto de palha, mas uma boa cama, boa comida, leite, manteiga bem frescos, flores diante da janela, em frente à porta algumas belas árvores, e se o bom Deus quiser me tornar inteiramente feliz, me concederá a alegria de ver 6 ou 7 de meus inimigos serem enforcados nestas árvores. De coração tocado eu lhes perdoarei, em sua morte, todo o mal que na vida me fizeram, pois devemos perdoar nossos inimigos, mas não antes de serem executados. Heine. Não podemos deixar de lembrar um evento sucedido no parlamento francês quando se discutia a pena de morte. O orador havia advogado apaixonadamente sua abolição e colhia aplausos fervorosos, até que uma voz prorrompeu no recinto: que messieurs les assassins commencent, que os senhores assassinos comecem. O que de realidade por trás disso? Que as pessoas gostam de negar é que o ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor, que no máximo pode se defender quando atacado, mas sim que ele deve incluir entre seus dotes instintuais também um forte quinhão de agressividade. Em consequência disso, para ele o próximo não constitui apenas um possível colaborador e objeto sexual, mas também uma tentação para satisfazer a tendência à agressão. Para explorar seu trabalho sem recompensá-lo, para dele se utilizar sexualmente contra a sua vontade, para usurpar seu patrimônio, para humilhá-lo, para infligir-lhe dor, para torturá-lo e matá-lo. Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Quem, depois de tudo o que aprendeu com a vida e a história, tem coragem de discutir essa frase? Via de regra, essa cruel agressividade aguarda uma provocação, ou se coloca a serviço de um propósito diferente que poderia ser atingido por meios mais suaves. Em circunstâncias favoráveis, quando as forças psíquicas que normalmente a inibem estão ausentes, ela se expressa também de modo espontâneo e revela o ser humano como uma besta selvagem que não poupa os de sua própria espécie. Quem chamar à lembrança os horrores da migração dos povos, das invasões dos hunos, dos mongóis de Gengis Khan e Tamerlão, da conquista de Jerusalém pelos piedosos cruzados e ainda as atrocidades da recente guerra mundial, terá de se curvar humildemente à verdade dessa concepção. A existência desse pendor à agressão que podemos sentir em nós mesmos é justificadamente pressupor nos demais é o fator que perturba nossa relação com o próximo e obriga a civilização a seus dispêndios, a seus grandes dispêndios. Devido a essa hostilidade primária entre os homens, a sociedade é permanentemente ameaçada de desintegração. O interesse do trabalho em comum não a manteria. Paixões movidas por instintos são mais fortes que interesses ditados pela razão. A civilização tende que recorrer a tudo para pôr limites aos instintos agressivos do homem, para manter em xeque suas manifestações através de formações psíquicas reativas. Daí, portanto, o uso de métodos que devem instigar as pessoas a estabelecerem identificações e relações amorosas inibidas em sua meta.
Daí as restrições à vida sexual e também o mandamento ideal de amar o próximo como a si mesmo, que verdadeiramente se justifica pelo fato de nada ser mais contrário à natureza humana original. Com todas as suas lidas, esse empenho da civilização não alcançou muito até agora. Ela espera prevenir os excessos mais grosseiros da violência, conferindo a si mesma o direito de praticar a violência contra os infratores, mas a lei não tem como abarcar as expressões mais cautelosas e sutis da agressividade humana. Cada um de nós vive um momento em que deixa de lado, como ilusões, as esperanças que na juventude depositava nos semelhantes e aprende o quanto a vida lhe pode ser dificultada e atormentada por sua malevolência. Ao mesmo tempo, seria injusto acusar a civilização de pretender excluir da atividade humana a luta e a disputa. Estas são imprescindíveis, não há dúvida, mas oposição não significa necessariamente inimizade, é apenas mal utilizada como ocasião para ela. Os comunistas acreditam haver encontrado o caminho para a redenção do mal. O ser humano é inequivocamente bom, bem disposto para com o próximo, mas a instituição da propriedade privada lhe corrompeu a natureza. A posse de bens privados dá poder ao indivíduo e, com isso, a tentação de maltratar o próximo. O despossuído deve se rebelar contra o opressor, seu inimigo. Se a propriedade privada for abolida, todos os bens forem tornados comuns e todos os homens poderem desfrutá-los, desaparecerão a malevolência e a inimizade entre os homens. Como todas as necessidades estarão satisfeitas, ninguém terá motivo para enxergar no outro o inimigo, e todos se encarregarão espontaneamente do trabalho necessário. Não é de me alçar da crítica econômica do sistema comunista. Não tenho como investigar se a abolição da propriedade privada é pertinente e vantajosa, mas posso ver que seu pressuposto psicológico é uma ilusão insustentável. Suprimindo a propriedade privada, subtraímos o gosto humano pela agressão, um de seus instrumentos. Sem dúvida poderoso, mas certamente não o mais poderoso. Nada mudamos, porém, no tocante às diferenças de poder e de influência que a agressividade usa ou abusa para os seus propósitos, e tampouco na sua natureza. Ela não foi criada pela propriedade, reinou quase sem limites no tempo pré-histórico, quando aquela ainda era escassa, já se manifesta na infância, quando a propriedade mal abandonou sua primeira forma anal. Constitui o sedimento de toda relação terna e amorosa entre as pessoas, talvez com a exceção única daquela entre a mãe e o filho homem. Se eliminamos o direito pessoal aos bens materiais, subsiste o privilégio no âmbito das relações sexuais, que se torna fonte do mais vivo desgosto e da mais violenta inimizade entre seres que de outro modo se acham em pé de igualdade. Suprimindo também esse, mediante a completa liberação da vida sexual, ou seja, abolindo a família, célula germinal da civilização, fica impossível prever que novos caminhos e evolução cultural podem encetar. Novos caminhos a evolução cultural pode encetar, mas uma coisa é lícito, esperar que esse indestrutível traço da natureza humana também a acompanhe por onde vá. Quem na sua juventude viveu as desgraças da pobreza e experimentou a indiferença e a arrogância dos abastados, deveria estar a salvo da suspeita de não ter compreensão e boa vontade para com os esforços de combater a desigualdade material entre os homens e tudo o que dela deriva. No entanto, se esta luta invocar a igualdade entre os homens como exigência abstrata da justiça, é fácil objetar que a natureza, dotando os indivíduos de
aptidões físicas e talentos intelectuais bastante desiguais, introduziu injustiças contra as quais não há remédio. Evidentemente não é fácil para os homens renunciar à gratificação de seu pendor à agressividade, não se sentem bem ao fazê-lo. Não é de menosprezar a vantagem que nenhum agrupamento cultural menor de permitir ao instinto um escape, através da hostilização dos que não pertencem a ele. Sempre é possível ligar um grande número de pessoas pelo amor, desde que restam outras para que se exteriorize a agressividade. Certa vez discutiu o fenômeno de justamente comunidades vizinhas andarem às turras e zombarem uma da outra, como os espanhóis e os portugueses, os alemães do norte e os do sul, os ingleses e os escoceses, etc. Dê a isso o nome de narcisismo das pequenas diferenças, que não chega a contribuir muito para seu esclarecimento. Percebe-se nele uma cômoda e relativamente inócua satisfação da agressividade, através da qual é facilitada a coesão entre os membros da comunidade. O povo judeu, espalhado em toda parte, conquistou desse modo louváveis méritos junto às culturas dos povos que o hospedaram. Infelizmente, todos os massacres de judeus durante a Idade Média não bastaram para tornar a época mais pacífica e segura para seus camaradas cristãos. Depois que o apóstolo Paulo fez do amor universal aos homens o fundamento de sua congregação, a intolerância extrema do cristianismo ante os que permaneceram de fora tornou-se uma consequência inevitável. Os romanos, cuja organização estatal não se baseava no amor, desconheciam a intolerância religiosa, apesar de entre eles a religião ser assunto de Estado e o Estado ser permeado de religião. Tampouco foi um acaso incompreensível que o sonho de um domínio mundial germânico evocasse o antissemitismo para seu complemento, e podemos entender que a tentativa de instaurar na Rússia uma nova civilização comunista encontra seu apoio psicológico na perseguição à burguesia. Só nos perguntamos, preocupados, o que farão os sovietes após liquidarem seus burgueses. Se a cultura impõe tais sacrifícios não apenas à sexualidade, mas também ao pendor agressivo do homem, compreendemos melhor porque para ele é difícil ser feliz nela. De fato, o homem primitivo estava em situação melhor, pois não conhecia restrições ao instinto. Em compensação, era a mínima segurança de desfrutar essa felicidade por muito tempo. O homem civilizado trocou um tanto de felicidade por um tanto de segurança. Mas não esqueçamos que na família primitiva somente o chefe gozava dessa liberdade instintual, os outros viviam em submissão escrava. Logo, a oposição entre uma minoria gozando as vantagens da cultura e uma maioria destituída dessas vantagens foi levada ao extremo naquela época primeira da civilização. Informando-nos mais cuidadosamente acerca dos primitivos que ainda hoje vivem, aprendemos que não se pode invejá-los a liberdade em sua vida instintual. Esta é sujeita a limitações de outra espécie, mas talvez de maior rigor que as daquela do civilizado moderno. Se justificadamente objetamos em nosso estado atual de civilização que ele não preenche nossos requisitos de um sistema de viver que faça feliz, que admite muito sofrimento que se poderia provavelmente evitar, se, de modo implacavelmente crítico, buscamos expor as raízes de sua imperfeição, sem dúvida exercemos o nosso mero direito, não nos mostramos inimigos da cultura. É lícito esperar que pouco a pouco lhe introduziremos mudanças que satisfaçam melhor as nossas necessidades e escapem a essa crítica. Mas talvez nos familiarizemos igualmente com a ideia de que há dificuldades inerentes à cultura que não cederão a tentativas de reforma. Além das tarefas de restrição instintual,
para as quais estamos preparados, surge-nos o perigo de um estado que podemos denominar a miséria psicológica da massa. Tal perigo ameaça, sobretudo, quando a ligação social é estabelecida principalmente pela identificação dos membros entre si e as individualidades que podem liderar não adquirem a importância que lhes deveria caber na formação da massa. O estado de civilização da América de hoje daria uma boa oportunidade para o estudo desse dano cultural que tememos, mas eu fujo à tentação de entrar numa crítica à civilização da América. Não quero despertar a impressão de pretender eu mesmo servir-me de métodos americanos.